Estamos ao vivo. Vamos ver se... Conforme eu consigo ver, não sei vocês, eu acho que não, mas eu consigo ver as pessoas que estão entrando. E aí a gente vai acompanhando aqui. Quem entrou, dá um oi para falar se está ouvindo, se está tudo bem com o som. Vamos ver se alguém dá um sinalzinho de vida. Já está entrando algumas pessoas. Sinal de vida é ótimo, né? Assim que já tiver pelo menos umas 10, 15 pessoas, eu já faço a apresentação das convidadas. A Milene! Olá, o som tá ótimo. Obrigada, Mi. O Eduardo, o som tá ótimo. Obrigada, Eduardo. Já temos 10 pessoas. A Karina. Oi, Karina. Camila, está tudo ok. Gente, o som não é um problema. Boa noite, meninas. Estela Miranda. Bom, já estamos em 15 agora. E a Camila Zoraide. Oi, ela estava na outra também, né, Camila? Eu vou começar agora devagarinho. Passou só um minutinho aí. O Kleber. Beijo, Kleber. Vou começar apresentando as convidadas maravilhosas, ilustríssimas. Mas antes eu vou falar brevemente do Coletivo em Frente, enquanto as pessoas vão entrando, elas vão ouvindo. O Coletivo em Frente é um coletivo que surgiu já no ano passado, já estamos com bem mais de um ano aí de trabalho. Nós somos os 5 que idealizaram e começaram esse trabalho, mas nós hoje somos muitos, né? Hoje a gente pode dizer que é efetivamente um coletivo, né? Quem está desde o início, né, que a gente está mais à frente das ações, mas a gente considera que é um coletivo, sempre, né? A Camila Drummond, a Marisa Barleto, o Danilo Santos e a Andréia Santos. E eu, Roberta Estopa. Todos nós somos de Ourinhos, esse é um coletivo que se propõe a fazer ações para a cidade de Ourinhos, a pensar ações e debates e assuntos para Ourinhos. A gente cresce a cada dia e convida todos que estão aqui hoje para participar das ações, para compartilhar as coisas nas páginas do Face, do Instagram, e participar com a gente das atividades, das sugestões de live, sugestões de assunto, o que vocês querem ouvir, que a gente vai atrás de convidados. A gente tem tido convidados e convidadas maravilhosas. Eu estou amando fazer as lives. Essa de hoje eu sou mediadora, eu vou fazer esse papel, eu vou mediar essas duas mulheres que estão aqui ao meu lado, a Rosinei e a Vanessa. E a ideia é fazer um debate sobre racismo, né? E em específico, né, o recorte que a gente escolheu foi no ambiente escolar, tá? Então, peço que curtam a página, compartilhem, sempre, no final vou falar tudo isso de novo. A gente chegou a 1.500 curtidas, estamos aí super felizes. É um grupo grande que está acreditando nesse trabalho coletivo, tá? Eu vou colar aqui, sempre eu colo os currículos, porque é muito mais que o currículo, né? As histórias de vida aqui, mas é difícil guardar tudo na cabeça. Eu sei que as duas são maravilhosas. A Rosinei, que é a querida Rosinei, a Rosinei Vale, ela é graduada e mestre em letras pela Unesp de Assis, doutora em educação pela Unesp de Marília, e hoje ela é professora adjunta do curso de letras da UEMP no campus Jacarezinho. Então, eu sei que a Rosinei mora em Assis, depois ela pode se apresentar mais, né? Mas ela trabalha em Jacarezinho, na Universidade UEMP. A Vanessa Gomes é graduada em Educação Física pela UEMP e pós-graduada em psicomotricidade. É professora da Rede Municipal de Chavantes, mas mora em Ourinhos, né, Van? E compositora e vocalista do grupo Trons Afros, né? A parte aí, um coração lindo para essas mulheres maravilhosas, e estudante de regência pela ETEC de Ourinhos, tá? Daí depois você pode falar um pouquinho mais do seu trabalho, Vanessa, também. Nós estamos com 5 minutos que iniciamos, já tem 20 pessoas na live, eu acho que eu já vou passar a palavra para as convidadas, tá? Quem puder compartilhar a live para chegar a mais pessoas, são todos
tá? Convida todos e todas para fazer isso. Então, eu passo primeiro a dinâmica da live brevemente, tá? Como eu já disse, eu sou a mediadora. A Rosinei vai falar primeiro, depois, em seguida, a Vanessa vai falar. E após a fala da Vanessa, eu vou ler as perguntas e comentários para que as duas possam responder, né? Conforme a demanda e a curiosidade e o debate que a gente vai se propor aqui. Eu não falei o nome da live, o nome foi escolhido pelas duas convidadas, Racismo e Educação Escolar, Experiências e Expectativas. Então, vamos ouvi-las, para isso estamos aqui. Passo para você, Rosinei. Oi, então, que delícia estar aqui com vocês, hein? Então, boa noite a todos e a todas. Como a Roberta disse, eu sou a professora Rosinei Vale, do curso de Letras da UEMP, do campus de Jacarezinho, tá? Recebi da Roberta e da Camila esse convite muito feliz para vir aqui conversar um pouco hoje sobre racismo e educação escolar, né? Então, cumprimentando a Roberta e a Camila, eu estendo aí os cumprimentos a todos do Coletivo em Frente, tá bom? E cumprimento também a colega Vanessa. Olha, lindeza de professora e cantora, eu tenho que dizer aqui que eu sou fã mesmo, coração também. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? Então, já iniciando a minha tarefa aqui, né, dentro do tempo que me é possível, e eu sou prolixa, primeiramente eu quero registrar, né, o orgulho que eu tenho pela profissão que eu exerço, tá? Eu penso que a docência não é a mais fácil, a mais reconhecida das profissões, mas para mim é sem dúvida a mais bonita, né? Então, com isso, eu reverencio a cada um dos colegas professores já de ofício e professores em formação, né? Eu conheço uns tantos que valem mais do que todo o ouro do mundo, tá, gente? E eu sei da dedicação com que atuam em sala de aula e do quanto têm sido ignorados, né? Vou usar ignorados, tá? Ao longo da história, né? E mesmo assim resistido bravamente. Desse modo, em que pese talvez o aspecto provocativo, né, da minha fala, eu quero que vocês tenham a certeza de que a minha proposta, né, consistirá em levantar elementos acerca dessa relação, né, que a Roberta colocou aí, que é o racismo e a educação escolar, né, e suscitar questões para a gente pensar junto, tá? Então, ela tem um tom, talvez, né, um tanto provocativo mesmo, né? E para isso, eu vou pontuar em particular o modo como o sujeito negro, né, não raras vezes é ainda abordado no discurso da mídia e no espaço escolar, tá? E o impacto dessa abordagem, né? Então, vou fazer uma breve referência à mídia, por quê, né? Porque eu coaduno com a ideia de que os discursos que os meios de comunicação de massa reproduzem, né, dada a sua abrangência, incidem nas práticas escolares, tá? E para problematizar e ilustrar essa questão, eu vou trazer alguns exemplos de falas reais, né, oriundas de revisão bibliográfica, né, de estudos que eu tenho feito, valendo-me inclusive da arte, tá? Em particular aí da literatura, né? Literatura é o momento em que eu recorro a uns trechos do conto Lembrança das Lições, do autor negro ouriense Luiz Silva, o Cuti. Eu espero que vocês conheçam, né? Aproveito para dizer, tá, que é claro, a minha fala, né, tá permeada pelas vozes, diversas vozes que me compõem, como professora, como pesquisadora e como pessoa humana, e traz ainda, pontualmente, alguns recortes que estão presentes em um artigo que eu e o Gabriel Santos publicamos na revista Educação em Questão, tá? É um artigo intitulado Racismo na Educação Escolar, Discursos que Ferem, tá? Se alguém tiver curiosidade, pode buscar esse artigo, né? Então, bora lá, falar do tema. Para falar de racismo, é necessário fazer um exercício de desconstrução do que nos foi ensinado até hoje, né? É necessária a aceitação e a tomada de consciência de que sim, somos um país racista. Essa alardeada democracia racial que nos ensinaram não passa de uma historinha bonitinha, tá? Então, conscientes disso,
e de que os meios para se combater o racismo passam também pela escola, né? Não só, mas passam também pela escola, resta claro quanto essa discussão de hoje, né, principalmente neste momento em que os mecanismos de destruição das vidas negras se aperfeiçoam, né, conferindo ao extermínio formas muito mais, talvez, sofisticadas do que o encarceramento puro e simples, né? Neste momento em que as imagens e os números que cercam as condições da vida da população negra estampam essa dinâmica que se reflete em incontáveis situações dolorosas, não vou enumerá-las todas, né? Dentre as quais a expulsão, a exclusão, a evasão escolar, a negação do nosso direito de buscar e ter conhecimento, né? E nesse ponto aí, eu acho que não é demais lembrar, né, do recente caso ocorrido agora, 27 de maio, quando um garotinho baiano de 12 anos, vocês se lembram, isso circulou nas redes sociais, né? O nome dele é Adriel, ele foi vítima de racismo em seu perfil sobre livros no Instagram. E o próprio Adriel, né, compartilhou em sua página o print da mensagem ofensiva que recebeu. Diz assim a mensagem, porco gordo. Eu achava que preto era para estar cavando mina, não lendo. Para de ser trouxa e volta para sua realidade, seu merda. Você foi criado para ser preto e pobre. Fecha aspas, né? Então, infeliz colocação do internauta, para não usar um outro adjetivo, né? Outra classificação pior para essa colocação, né? Mas vejam que as ideologias, os estereótipos, as imagens cristalizadas no imaginário popular, os juízos de valor, os preconceitos materializados pelo discurso, são elementos que balizam o modo como representamos e atribuímos significados ao que nos é exterior, né? Então, dessa maneira, a questão da representação social da população negra é fundamental para a nossa reflexão, né? Em uma sociedade racista como a brasileira, as mídias, né, que é o primeiro ponto que eu vou abordar, por exemplo, desempenham um papel importante na manutenção de imagens estereotipadas, né, e na manutenção das desigualdades raciais através de discursos pejorativos sobre a figura do negro, né? Isso é algo que impacta na forma como o sujeito é negro, como o sujeito negro é visto e na forma como esse sujeito vai se relacionar consigo e com todo o seu entorno, né? Vejam bem, a mídia participa da sustentação, né, da produção do racismo estrutural e simbólico da sociedade brasileira, uma vez que produz, né? Produz, reproduz e veicula um discurso que naturaliza a superioridade branca, acata o mito da democracia racial e discrimina os negros, né? Tudo isso ocorre de forma, né, sorrateira, silenciosa, o que faz aí com que o racismo passe por vezes desapercebido, né? Configurando o que o professor Munanga, né, vai chamar de crime perfeito. Tá? E daí nascem algumas conversas aí sobre tudo mimimi, né? Agora vejam como é que a mídia ela vai incidir aí nesse imaginário, né, dessa criança, dessa pessoa que é um aluno também, né? Olha só essa fala, tá? Abre aspas. Eu disse para ela, né, a professora, essa é ela, né, que eu não queria ser preta, eu queria ser bonita como a Angélica. Ela é bonita, né? Essa garotinha, ela está se referindo a uma apresentadora da televisão, né? Vejam, o que é bonito, né? É o branco, né? E ela não se vê bonita por causa, não é pelo que ela, sabe, pelo ser, mas é pela cor, né? Infelizmente, no espaço escolar é possível observar a reprodução do padrão tradicional da sociedade, infelizmente, né? Isso pode até ser compreensível, pode sim, mas jamais aceitável, jamais, né? E como é que se dá essa reprodução, né? Como é que se dá isso? Neste ambiente, né, eu vejo que ainda é comum o destaque dado ao sujeito branco e à sua cultura como representantes da espécie humana, de modo que os negros estão relegados aos papéis secundários, né? E seus aspectos culturais, olha, quase não são nem mencionados. Logo, ou o negro é apresentado de forma errônea,
né, historicamente estereotipada, ou então só é apresentado obrigatoriamente, né, pela instituição escolar apenas para cumprir protocolos, né, como em datas comemorativas, o 13 de maio, por exemplo, né. Isso se dá com outros grupos, outros povos igualmente discriminados também, como o caso dos indígenas, né, a gente sabe disso, tá? Que eu estou me reportando especificamente, né, a questão dos negros aqui na minha fala. Mas isso também acontece com outros grupos. Bom, eu não consigo pensar a escola senão como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de uma educação que tem sido chamada aí, né, de antirracista, tá? E também para o conhecimento respeitoso, né, das diferenças raciais, tá? Bem como dos indivíduos pertencentes aos grupos discriminados, né? A escola, então, como espaço para compreensão e reconhecimento da desvantagem que constitui o racismo para o desenvolvimento das relações sociais entre negros e brancos, né? Lógico, com a penalização dos cidadãos negros. Quer dizer, não tem nem como você falar em democracia se não existe esse respeito, né? Onde houver racismo, não haverá democracia jamais. Então, a escola ainda é esse espaço privilegiado, creio eu, né? Então, agora vamos de literatura, que eu fiz um recortezinho aqui, vejam, né, para ilustrar os sentimentos de um aluno, né? Esse aqui está no conto do Kut, naquele que eu mencionei, né? Quando vai ser trabalhado o tema escravidão. Olha, abre aspas. A palavra escravidão vem como um tapa. Os negros escravos eram chicoteados. E dá mais peso à palavra negro. E mais peso à palavra escravo. Parece ter um martelo na língua. Fecha aspas. Veja, nesse caso a gente pode perceber aí o modo depreciativo, né? Como o negro foi representado. Primeiro, começando, se a gente fosse fazer uma análise aqui linguística, pensando na palavra escravo, né? A palavra escravo denota aí, vamos pensar alguma coisa ligada ao ser, né? Alguém que nasce e é escravo? Não, né? Acho que a palavra mais, assim, a melhor palavra para dizer os negros escravizados, né? Que mostra que não nasceram escravos, mas foram trazidos para cá e para outros lugares, né? Nessa condição abominável, né? Então foram escravizados, tá? E aí continua aqui mais um trechinho, ó, só para falar da consequência dessa representação, né, para o aluno. Olha como é que a literatura aqui, como é que o Kut vai trazer isso, ó. Tremo, encolhido, dolorido diante da possibilidade de ser chamado. Meu coração bate na vertical e meus intestinos se revoltam. Saio apressado da sala sem pedir licença. Chego a privada em tempo. Fecha aspas, tá? Então, esses trechos, eles trouxe aí porque eles ilustram, né, a vulnerabilidade da população negra quanto a essa violência simbólica no ambiente escolar, né? Então, mesmo, né, depois da 10.639 de 2003, tá? Mesmo depois, né? Então, essa violência simbólica que é manifestada, né, por rejeições provenientes de uma marca depreciativa, né, imputada à identidade do negro, né, por não estar coerente com o padrão estabelecido, que é o branco europeu, né. Dessa forma, o sujeito negro passa a ser identificado não apenas pela sua marca, e não apenas por sua individualidade, né, ignorando todas as potencialidades em virtude da sua cor, né? É mais um exemplo rapidinho de fala, ó. Isso é real, olha só. As crianças me xingam de preta que não toma banho. Só porque eu sou preta, elas falam que eu não tomo banho. Ficam me xingando de preta cor do carvão. Elas me xingaram de preta fedida. Eu contei para a professora e ela não fez nada. Fecha aspas, né? Veja bem, ó, nesse contexto, a criança que passa por situações dessa, né, ela pode recusar-se a participar das atividades escolares ou mesmo ir à escola, né, com receio de ser humilhada, menosprezada, ser alvo de chacota, né? E vejamos, ó, um outro exemplo, tá? Fruto de uma pesquisa realizada por Santos, né, em uma escola em São Paulo. Olha isso, gente. Abre aspas. Certa vez, quando realizava uma pesquisa numa escola de São Paulo, presenciei no parque uma cena em que as crianças decidiram brincar de rainha. Uma menina negra disse: então eu sou a princesa. Ao que a outra aluna de imediato e com o apoio dos colegas respondeu: como?
Não existe rainha preta. Os alunos foram em grupo consultar a professora. A professora, com ar enfadonho, ouviu e respondeu prontamente. É verdade, Isabela, não existe princesa preta. Faz de conta que você é uma visita no reino. Fecha aspas. Faz de conta que você é uma visita no reino? Para uma criança que queria ser princesa? Não existem princesas pretas? Ora, né, eu penso que aí falta o conhecimento, né, da história, da rica história da África, das grandes, importantes mulheres. A gente pode falar de inúmeras rainhas, né? A mais conhecida delas aí é a Rainha de Sabá, representada na literatura, representada na Bíblia, representada no cinema, né, de diversas formas, mas enfim, né, uma rainha preta, tá? Então, a exclusão simbólica da população negra, né, o reforço de valores negativos, leva muitas vezes à evasão escolar do aluno negro, né? A criança, ó, veja, ela tem acesso à matrícula e à sala de aula, mas não é aceita no contexto mais amplo, né? É o que ocorre com o protagonista da história Lembrança das Lições. E aí tem um recorte grande, né, em que o personagem, ele conta que ele sai da escola. No dia seguinte, nada de escola, Joel vem comigo, é meu vizinho negro também, de outra turma da escola. Entre sutilezas de nosso diálogo, percebo que a história da escravidão já espancou, olha a violência, mais um por dentro. Não tocamos no assunto. Contudo, o protesto vem do nosso jeito. Falta em cima de falta e nota vermelha, e a gente falsificando os boletins, cartinhas da diretora para os nossos pais, e a gente fazendo assinaturas falsas. As mentiras sempre ao lado da verdade e do nosso sentimento de revolta. Fecha aspas. Ora, a gente percebe aqui, né, por exemplo, a necessidade de se rever de fato a história sobre a introdução do negro no Brasil. É certo que isso faz parte do processo de construção do orgulho negro, né? O negro precisa saber que ele foi trazido aqui e contribuiu, né, com o seu trabalho escravizado, sim, mas contribuiu para construir as bases de uma economia colonial brasileira, né? Além do mais, o negro não era, assim como pode se pensar, né, um abobado, tá? Que simplesmente aceitava tudo, né? Houve, sim, resistência. Senão, a gente não teria rebeliões das senzalas, não teria o Quilombo dos Palmares, que durou aí quase um século, né? Isso. São provas de resistência e defesa da dignidade humana, de que o negro não era, assim, um João Bobo, né? Então, são essas coisas que devem ser ensinadas. Isso faz parte do patrimônio histórico de todos os brasileiros. O branco e o negro têm que conhecer essa história, porque é aí que vão poder respeitar os outros, né? E eu digo branco e o negro porque eu não branco, brancos e negros e todos os seres humanos, tá? Porque não se trata de uma guerra, né? De um contra o outro, tá bom? Então, aí a escola, nesse sentido, né, já caminhando aqui para o final, tá, gente? Eu reforço, configura-se como espaço extremamente importante para a reversão desse cenário, né, de racismo. E dessa forma, longe, mas longe, muito longe mesmo, de pensar que o ambiente escolar e os profissionais da educação são os únicos responsáveis, né, pela disseminação do racismo na sociedade, eu reafirmo a necessidade de que a escola e os seus agentes diretos firmem e fortaleçam, de fato, um compromisso com a questão racial, né? Na busca por desenvolver estratégias que possibilitem o resgate da autoestima da população negra, né? Valorizando a diversidade em todas as suas formas e evitando, entre outras coisas, né, a exclusão, a violência simbólica desse grupo social, né? Sem isso, gente, não haverá sequer democracia, não haverá, né? Bom, eu acho que eu extrapolei meu tempo, tá? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse tema, que para mim é de suma importância, né? E fico aí à disposição de vocês, tá bom? É isso. Rosinei do céu, que fala foi essa? Aprendi muito, muito agora. Só temos a agradecer, né, em nome do coletivo, de todos que estão aqui participando. Já chegaram algumas perguntas, mas aí eu vou passar a fala para a Vanessa
E aí, ao final, a gente faz as perguntas. E aí, vocês duas têm a oportunidade de responder, se quiserem, tá? É com você, Vanessa. Olá, boa noite a todos. Como a Rô já me apresentou, eu sou a Vanessa Gomes, sou professora de Educação Física na cidade de Chavantes, Barra Irapé, e sou formada na UEMP, me formei em 2017 minha licenciatura, em 2019 terminei meu bacharel e fiz a minha pós-graduação pela FATEC. Sempre tive um grande amor em relação à educação e trabalhar com crianças, que é a área da minha pós-graduação. E, além disso, eu tenho a honra de participar do grupo Tons Afro. E, dentre todas as coisas, é o meu maior chamego, é onde eu pude ter grandes vivências, tenho até hoje, grande aprendizado, é, assim, algo maravilhoso que tem me fortalecido cada vez mais. E já quero agradecer a Roberta, agradecer a Camila pelo convite maravilhoso, né? Esse espaço de fala eu acho que é muito importante, né? A gente está abrindo esse diálogo, né? Que muitas vezes fica meio que abafado, né? Eu acho que às vezes causa tanto incômodo que às vezes melhor passar meio que despercebido, né? Em alguns momentos. Bom, e agradecer também, né? Claro, a Rosinei maravilhosa, super inspiração, né? Incrível. É um aprendizado a cada dia, um aprendizado a cada fala, né? Um beijão, Rosinei. E hoje eu quis trazer para nós algumas falas de vivências, né, de fatos que foram internalizados. Eu acho que passou de pai para filho, de pai para filho, de mãe para filha. E eu separei aqui uma obra, né, que eu falo assim que é uma obra que é de uma riqueza tão grande dessa escritora, que é a Joana Raimundo, né? Ela sempre fala que ela está se aventurando agora. Esse é o segundo livro dela. E eu separei alguns pequenos recortezinhos, sabe, para trazer nessa fala, para contribuir, porque para mim contribuiu muito, né? A Joana Raimundo, ela é uma escritora da Bahia, ela é bióloga e agora ela descobriu esse super talento na escrita. Ela tem 36 anos. E esse livro, que eu trouxe alguns recortes dele, o título dele é Histórias que Ninguém se Interessa. Eu acho que só o título, por aí a gente já entende, né, a profundidade. E ele vem de encontro com algumas coisas que eu já vivi muito, que é esse processo educacional da mulher preta, né, de tudo que nós já passamos no ambiente escolar e de tudo que nós estamos sujeitas ainda a passar, não só como aluna, mas agora também como professora, que eu acho que parece que é um ciclo que não tem fim, né? Enquanto aluna, enquanto estudante na situação acadêmica, como professora, como algumas diretoras, enfim. E eu quero abrir aqui a minha fala, já começando com um trechinho, né, do livro, que a Joana é como se fosse uma autobiografia, né? Esse trecho mostra quando ela se mudou da Bahia, com 8 anos, para o Rio de Janeiro com a sua família. E esse trecho fala no primeiro dia de aula dela. A mãe dela conseguiu matriculá-la em uma escola que até hoje é considerada uma das melhores escolas estaduais do Rio de Janeiro. E ela começa assim: quando entrei na sala, me senti em um zoológico. Só que o animal em exposição era eu. Todos, todos os olhares e julgamentos estavam ali, em cima de mim. De 37 alunos, eu fazia parte das únicas 2 alunas negras e um aluno negro. Minha professora era branca, o inspetor que ficava no corredor era branco, o vice-diretor era branco, assim como a diretora.
Então, já logo, fecha aspas, né? Já logo nessa introdução, a gente percebe a falta de reconhecimento nesse meio educacional. Quando eu li isso, já logo me lembrou as minhas situações, porque quando eu era aluna, também sempre estudei em escola estadual, na minha sala de 42 alunos, eram eu e mais 2 alunas negras. E nunca, da primeira série até a 8ª série, nunca tinha tido uma professora ou um professor negro. Nunca vi uma diretora negra, nem um diretor negro. Nunca tinha tido uma inspetora ou um inspetor negro. Então, quando ela diz que ela parecia um animal em exposição em um zoológico, parece que é um sentimento tão absurdo para as pessoas que ouvem de fora, mas para as pessoas que já passaram por isso, é um sentimento muito claro, muito aberto e muito verdadeiro. E, seguindo aqui, eu quero mostrar mais um trechinho, que é um trechinho meio que absurdo, mas muito real, que ela fala assim, ó: um dia recebi um bilhete avisando de uma reunião de pais. Mostrei para minha mãe e ela me disse que não teria como ir à reunião, para avisar a professora que ela iria mais tarde para conversar. Cheguei na sala e falei para a professora, a dona Lúcia, alta, loira, com uma postura de superioridade implacável. Avisei a ela sobre o que minha mãe havia dito. E a dona Lúcia disse o seguinte: sua mãe não consegue falar com a sua patroa para dispensá-la, porque a reunião será rápida. Fiquei um tempo olhando para a dona Lúcia e respondi: mas minha mãe não tem patroa. Dona Lúcia, com um ar super espantada, falou: como que não tem? Ela não é empregada doméstica? Eu disse: não, minha mãe é dona de uma padaria. E aí, fecha aspas, e aí, ao longo do texto, ela traz essa questão, né? Em que momento que alguém falou para essa professora que a mãe dela era uma empregada doméstica, né? Em que momento que ela tirou essa conclusão de que a mãe dessa menina negra era uma empregada doméstica? E o porquê que essa mesma conclusão nunca chegou em um aluno branco ou em uma aluna branca, né? Da onde que vem essas precipitações em relação aos alunos negros e às alunas negras? E são coisas que também já aconteceram comigo, já aconteceu com as minhas amigas, de, sua mãe não vai poder ir na reunião, mas tudo bem, né? Quem trabalha na faxina vai estar muito cansada para estar presente nas reuniões, né? Mas a minha mãe nem é faxineira e não haveria problema nenhum em ser faxineira. Eu só não entendo por que essa ligação tão direta entre uma aluna negra e a sua mãe, e essa relação dela não poder ser outra coisa a não ser uma faxineira, ser uma empregada doméstica, né? Esse estereótipo de que a imagem do negro, da mãe negra, já está diretamente relacionada a algum trabalho que, de forma alguma, seria relacionado a um aluno ou uma aluna branca. E seguindo aqui, em relação agora ao corpo docente, né, onde ela fala que parecia que ela vivia em um mundo medieval, porque ela com 37 anos, isso não fazem 60, 70 anos atrás, né, é algo ainda super atual. Ela diz que ela nunca se viu representada em nenhum conteúdo histórico. E ela fala assim: dentre tantas aulas de história, os olhos de Dona Lúcia, marejados de lágrimas, falavam de Joana d'Arc, como ela era maravilhosa, uma grande heroína. O movimento feminista, com as mulheres brancas penteadas saindo de suas casas para lutar pelos seus direitos. A princesa Isabel
que tirou os pobres coitados das senzalas, a acolhedora dos negros. E eu, quando ela diz eu, né, a Joana Raimundo, eu estava ali, na sala de aula. Eu estava ali, mas parecia invisível. Não tinha minhas histórias, não tinha quem me ensinasse e nem quem se interessasse. É incrível, fecha aspas, né? É incrível como até hoje, isso ela tem 37 anos, eu tenho 27 anos, e até o meu ensino médio, eu nunca tinha tido nenhum contato com história de negros e negras que tenham feito alguma revolução ou algo de importância na história. Até então, o meu conhecimento era que realmente a princesa Isabel, ela era aquela mulher referência para nós, né? Quer dizer, a referência de uma menina negra era a imagem da princesa Isabel, que acolheu os escravos, tadinho dos escravos, e ela, como uma mulher muito bondosa, cuidou de todos nós. Não se ouve falar de mulheres referências negras, muito menos conteúdos didáticos que levem, né, alguma referência de mulher negra, de homem negro, dentro do meio educacional. E para completar aqui essa história da Joana, em relação ao sentimento entre professor e aluno, onde ela retrata que há uma grande dificuldade, né? Ou o professor, às vezes, na tentativa de criar um diálogo coerente com os seus alunos, ou eles acabam tratando o aluno negro como o coitadinho, né? Vem aqui, você é coitadinho, você é menor do que os outros, você sabe menos que os outros, então acaba que acolhendo de uma forma meio que errônea e deixa tudo isso muito explícito nesse contexto para outros alunos, ou é tratado como indiferente. E aí a Joana fala assim: o maior ato de interesse que me lembro foi a dona Lúcia me dizendo que tinha uma cabeleireira que trabalhava com alisamento e que ela podia me passar o endereço. Ela sempre falava isso com um tom tão calmo, tão ciente do que queria e tão ciente do que seria melhor para mim. Nunca tive as melhores amigas brancas, até porque a minha amiga era a outra menina negra. Sempre me sentei com a outra menina negra, vista perto dos outros como as meninas negras, que são as amiguinhas negras. Então, acho que visto tudo isso, né, eu falo assim e já me vem um turbilhão de lembranças, né, porque no período da escola, eu também era a amiga negra da menina negra, e só tinha a amiguinha negra, né, era aquela que estava sempre comigo no momento do vamos alisar o cabelo, do vamos tentar entrar dentro desse contexto de beleza, eram as que eram chamadas de cabelo pichain, de cabelo de bombril, e eram aquelas que reclamavam para os professores, para inspetores, e nada acontecia e nada mudava. Como até hoje é muito difícil, né, as coisas acontecerem. E agora trazendo para esse meu momento, onde eu tenho a possibilidade de trabalhar como professora, é incrível ainda a falta de referências, né, de professores negros, de professoras negras. E eu acho incrível quando eu entro em uma sala de aula e eu tô com o cabelo solto e aquela surpresa dos alunos de tipo, mas quem é você? Mas você é professora mesmo? Mas você estudou para ser professora? Mas tem certeza que você é mesmo? Porque eu nunca vi uma professora que nem você, porque eu nunca vi uma professora desse jeito. E aí, quando você vai tentar perguntar desse jeito como, eles não têm palavras para determinar o que significa esse jeito. Esse jeito é o cabelo? Esse jeito é a cor da pele? E aí eu quero deixar
algo para a gente pensar, né? Da onde vem esse conceito das crianças, né? Por que eles não conseguem falar tão abertamente sobre o que eles pensam em relação à professora negra? E da onde vêm esses conceitos? Porque eu não consigo acreditar que uma criança de 4 anos ela já saiba o embasamento sobre o racismo, o que é o racismo e o porquê que eu sou tão diferente dela. E o porquê que isso já fica tão claro, né? E o porquê que até hoje pais, mães não têm a confiança, não têm uma fala tão aberta. Eu falo por mim, né? Como professora negra, a mesma fala que eles têm com outros professores brancos. Né? A proximidade dos pais brancos com os professores brancos são muito maior do que os pais brancos com a professora negra. Então, acho que o enfrentamento do racismo começa muito antes da sala de aula, começa já em casa, começa na afirmação de entender que o racismo ele acontece no meio educacional, mas também ele tem um embasamento muito mais profundo no meio familiar, né? E isso é levado nas salas de aula. E é por isso que histórias como a da Joana ainda é tão recorrente, ainda é tão verdadeira, e não são casos isolados, né? Às vezes a gente fala alguma coisa assim, mas é mimimi. Ou aconteceu com a Joana lá da Bahia aconteceu com a Joana. Mas eu acho estranho falar que aconteceu com a Joana, porque aconteceu comigo também, aconteceu com mais 2 amigas minhas, aconteceu com o meu irmão, aconteceu com a minha prima, já aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó. Então, é uma rede de acontecimentos que estão todos interligados, mas a gente quer tratar como casos isolados, como se isso não fosse acontecer nunca mais, ou como se isso tivesse acontecido lá atrás e hoje não, e hoje já tudo se transformou e nós não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos nos preocupar com um corpo docente que não consegue entender que tem que trazer um conteúdo que abranja, né, que traga a verdadeira história sobre o negro, sobre a negra, sobre referências para meninas como a Joana, para meninas como eu e todas as minhas amigas que passaram por esse processo de racismo, para todos os outros alunos também, porque até hoje, uma menina negra ter referência sobre o feminismo, onde só as mulheres penteadas estavam na rua, onde só Joana d'Arc é a heroína, onde Princesa Isabel é a heroína, e não ter nenhuma referência de pelo menos uma mulher negra que tenha feito a diferença na história, pelo menos um homem negro que tenha feito a diferença na história, sendo que são coisas que fazem parte do que nós somos hoje, de toda a sociedade, da questão escolar, da questão política, da questão cultural, e a gente não conseguir ter pelo menos uma referência, se a gente perguntar para algum aluno hoje, de alguma referência de uma mulher negra, eu acho muito difícil alguém saber. Mas se você perguntar, fala alguma coisa do racismo, alguma coisa sobre a escravidão, às vezes algum ou outro lembra da Princesa Isabel, ou lembra que o negro foi escravizado, mas não lembra da luta do negro, ou o negro um pobre coitado, que precisou do branco para ele ser liberto, porque senão sozinho ele não iria conseguir, né? Uma luta que foi invalidada, e ainda nós temos essa mente de que nós precisamos sempre do branco e não percebemos que a nossa história, que é levada no meio educacional, muitas vezes ela é contada a partir da visão de escritores brancos, de professores brancos, que tiveram contato com outros professores brancos e não trazem nenhuma referência da nossa verdadeira história negra, contada através de um olhar negro, de pessoas que têm vivências reais do que estão falando. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho para vocês. E aí eu deixo aberto aí também para as perguntas e agradecer a esse espaço, tá bom? Vanessa, a gente que agradece, né? Eu estava tentando prestar atenção e ver os comentários aqui. São falas muito potentes que mexem com a gente, nos fazem repensar e se pensar e repensar.
né? Fico pensando, ouvindo vocês duas, o quanto as práticas discriminatórias elas mantêm, né? Uma estrutura de conservadorismo, de desigualdade, e ouvir isso de duas mulheres, né? Que vivenciaram, que estudam e que falam com tanta verdade e potência desse assunto, não tem como não mexer com a gente, tá? Então, eu estou mexida efetivamente. Eu vou ler alguns comentários, alguns não, vou ler todos que vieram, né? Mas é que veio muito comentário da galera cumprimentando, falando que vocês são lindas, que a Rosinei é maravilhosa, que a Vanessa é maravilhosa. Então, eu vou me focar nas perguntas, porque eu estava aqui vendo que chegaram perguntas, tá? A primeira que eu vejo aqui é a Inês, eu não sei se é pergunta ou comentário. Peraí. Ai, gente, saiu dos comentários. Peraí. Ai, voltou, graças a Deus. A gente, a tecnologia. Inês Francisca, a Inês, que estava na última live com a gente aqui. Mulheres ocupando espaços com competência, responsabilidade e seriedade. Coletivo em frente, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Inês. A Inês foi maravilhosa na última live que a gente fez com a Andréia, que é do coletivo também. Rosinei, uma pergunta para Rosinei do Kleber, o Kleber Amaral. Rosinei, que bela explanação acerca das ideologias e juízo de valores. Eu gostaria de te ouvir falar um pouco, se possível, dos discursos que ferem, referenciados no seu artigo, que eu acho que, né, você já falou um pouco, mas entendo ser tema de fundamental importância ser abordado nas escolas. Qual o maior desafio que as escolas enfrentam hoje na abordagem desse tema? Eu vou ler mais uma, tá, Rô? Pode ser? Pode ser. Tá. Tem alguns comentários da Malvina que eu vi que chegaram. A Malvina é assistente social e ela escreveu assim: eu já cheguei para cumprir uma diligência do juiz federal. No momento em que me identifiquei, a pessoa não aceitou minha presença. Logo, o advogado dela deu ciência do que ela estava prestes a enfrentar. A Estela Miranda, ao meu ver, o racismo estrutural acaba sendo uma forma mais branda e por muito tempo imperceptível. Dessa forma, tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Aí, se vocês quiserem comentar. Uhum. Veio elogio para mim também. Ai, que só tô mediando. A Malvina fez um outro comentário: sofro até hoje com racismo, só porque tenho a pele escura e o cabelo liso. Sou descendente de índio, sempre humilhada, mas nunca vencida. Tem mais vários elogios aqui. Bom, eu vou ler só mais esse, então, que é da Estela Miranda. Sou filha de mãe branca e pai negro. Eu puxei a cor da minha mãe e meu irmão a do meu pai. Quando estamos juntos, pergunto se realmente somos irmãos. E percebemos no dia a dia a forma que somos vistos e comparados pela cor da pele. Mal sabem o quanto somos iguais. E um coração, um emoji de coração. Vocês querem comentar? Aí vocês abram o microfone aí, e aí daqui a pouco eu leio mais, que eu acho que tem mais. Eu posso comentar, né? Então, eu vou comentar um pouquinho, vou tentar aí falar, né, dos colegas que perguntaram, né, qual que é o problema que a escola enfrenta hoje, né? Que o nosso foco está na escola, mas eu vou fazer de uma maneira mais geral, né? A questão realmente que está posta, né, que é o grande problema, é que o nosso racismo, como tem sido aí veiculado, eu fico muito feliz, né, bastante na mídia, a questão do racismo estrutural. O professor Silvio Almeida fez a live lá no Roda Viva, foi bastante, acho que, assistida, né, e também outros meios de comunicação. Então, o racismo estrutural, ele faz com que essa questão ela seja naturalizada, né? Eu tenho para mim que muitas pessoas, por uma questão de naturalização do racismo, né, que elas nem se percebam como racistas, né? Elas não se percebem porque é tudo muito natural. Fazer algumas brincadeiras, sabe? Uma piada com um colega negro na sala, tudo isso, assim, soa muito naturalmente, né? Porque as pessoas não se veem racistas, né? E quando muito se fala numa questão de preconceito. E eu acho que o ponto aí vai muito além. Porque a questão do racismo, né, do ser racista, ela não tem a ver com algo que é pré-conceitual,
mas que é algo muito bem racionalizado, né? No sentido da razão mesmo, né? E o racismo tem a ver com a nossa percepção do mundo e com os nossos posicionamentos, né? E é por isso que ele tem que ser discutido, sim. E eu comecei a minha fala dizendo que nós somos um país racista, sim. Gente, e é a partir do movimento negro, né, aí na década de 70, o movimento negro de 78, aí, que a gente vai passar a mexer mais profundamente nessa questão do racismo e trazer essa discussão, tá? Então, existe, assim, todo um movimento que já vem lá da década de 70, né, mais forte, trazendo essa percepção que antes tentou se apagar, gente. Nós temos, se vocês lembrarem aqui, eu queria achar aqui aquele hino, como é que chama? O hino... Ai, meu Deus do céu, o hino do Império, né, que fala, como que fala? Meu Deus, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Vocês percebem? Lá no hino, né, na letra da música, quer dizer... quer se apagar de toda forma, né, o racismo que existe. Então, a partir do momento que a gente reconhece isso, né, e se a gente for ver as pesquisas, as pessoas dizem, olha, né, eu não sou racista, né, ninguém é racista, mas todos têm uma história de racismo que presenciaram, né, para contar num país onde ninguém é racista. Como assim? Uma democracia que nós vivemos em harmonia? Não, não vivemos. Então, primeiro reconhece, toma consciência disso e tem que discutir sim, tem que falar sim, não é mimimi não, tá? Como é que é isso na escola, né? Porque eu sei que a questão do racismo, ela não é de pensar em resolver e minimizar esse problema, não é uma questão focada na escola, mas ela passa sim pela escola, né? E a escola precisa trabalhar melhor a questão da diversidade. Então, a gente tem ali a 10.639, né, que vai inserir o ensino da história da África, tá, nos currículos, né? Mas ainda falta muito preparo. E eu sou formadora de professores. Ó, eu me formei, né, eu fiz faculdade na década de 90, a gente não escutava ainda com essa... como eu ouço hoje, né, esse assunto. Não ouvi, eu me lembro que a gente tinha uma disciplina que era optativa de literaturas africanas. Então, optativa, né, alguns alunos fazem. Então, não se discutia isso na nossa formação, que ia para a sala de aula. E eu sou formadora de professores. E essa discussão, pelo menos no meu curso, penso que no curso de História, na Sociologia, nesses cursos seja diferente, espero. Mas no meu curso de Letras, que eu posso falar, né, isso se torna mais patente, acho que, né, há pouco tempo, a partir da 02 de 2017, que fez com que nós fôssemos rever os currículos, né, e tivéssemos que colocar esses temas, não só esse, né, mas alguns outros, né, no nosso matriz curricular. Então, isso é novo. Então, a escola nós precisamos aprender a trabalhar a diversidade. Todos os países do mundo lidam com a questão da diversidade, né, do ensino da diversidade na escola. Até os países que não foram colonizadores, desculpa, né? Então, a gente tem que tratar isso. O Brasil deveria tratar dessa questão com mais força, porque é um país que nasceu do encontro das culturas, das civilizações, né? Então, os europeus chegaram, a população indígena, dona da terra, né? Os africanos, depois, a última onda imigratória, sei lá, dos asiáticos, né? Então, tudo isso faz parte das raízes formadoras do Brasil, né, que devem fazer parte da formação do cidadão. Ora, se a gente olhar no nosso sistema educativo, nós percebemos que a história do negro, da África, das populações indígenas, né, não fazia parte da educação do brasileiro. Então, por isso que é tão difícil para as pessoas enxergarem, né, as diferenças de uma forma menos preconceituosa, tá? com um olhar de igualdade, né? É muito difícil, porque está tudo muito naturalizado. E a Vanessa aí lindamente estava falando, né, da questão
deu o exemplo da aluna que se sentia animalizada, né? Tem um filme, ó, que eu fico assim, assisto um pedaço, não consigo terminar, assisto outro pedaço, não consigo terminar, é uma coisa que vai meio que embrulhando, né? Estômago, que é a Vênus negra. Então, essa questão da animalização do negro também ela é recorrente, né, na história brasileira, não só brasileira, né, mas nós estamos pensando aqui em particular no Brasil, tá? Então, tudo isso é muito naturalizado, o racismo é estrutural, né, e tem como mudar isso? Essa é a grande pergunta, né, como é que a gente vai responder isso, né? Primeiro, a gente sabe que é urgente que se estabeleça que ser negro não deve ser uma sentença de morte em nenhum lugar do mundo, né? Segundo, gente, que como eu penso aí, né, na questão das utopias, acho que sempre cai nessa questão da utopia, né? Penso assim, o Silvio Almeida, e eu tenho feito algumas leituras dele, tenho gostado bastante, né, entre outros, ele diz assim que a história é um trânsito em julgado, né? A história não acabou. Então, acho que a gente vai lutar para um mundo melhor para as gerações que vêm aí, né? É utopia? Utopia é isso? Pode ser. Mas eu gosto das utopias, né? E aí, como uma pessoa da área de letras, eu vou aqui fechar essa questão, né? Citando o grande escritor, jornalista uruguaio, Eduardo Galeano, né? Que terminava lá um poema dele dizendo assim, para que serve a utopia, né? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar, né? Acho que é isso, mas a questão é muito ampla, passa pelo racismo estrutural, que inclui a formação de professores, muita coisa, muita coisa. Desculpa, Vanessa, eu tomei toda a fala. Comecei a falar com o microfone desligado, imagina. Eu só vou complementar rapidamente, né? Que essa questão do racismo estrutural, eu falo assim, entre eu e as minhas amigas, né? Que agora é o racismo aceitável, né? É tudo que está aqui nessa linha e as pessoas entendem que o racismo verdadeiro é o que ultrapassa essa linha, né? É aquilo que é mais aberto, aquilo que é mais direcionado, que é mais violento. E as pessoas não conseguem reconhecer que o racismo estrutural ele é tão maligno, tão sujo, tão traiçoeiro quanto o racismo que é exposto, né? O macaco, o cabelo, o preto fedido. Enquanto as pessoas não conseguirem entender que tudo isso faz parte da mesma bolha, vai ser difícil a gente tratar isso. A mesma coisa é a gente querer falar para alguém, olha, trata essa sua gripe, porque senão você vai piorar. E a pessoa falar, mas eu não estou gripado. Então a pessoa ela não vai querer se curar, se tratar, porque ela não entende que tem algo de errado nela, que ela precisa tomar conta disso e entender que precisa melhorar. E enquanto a gente tiver, né, achar que nós temos os conceitos todos fechados, né, e que tudo está bem, e o que eu penso e o que eu entendo é algo perfeito, a gente vai continuar passando isso para as próximas gerações e vai ser uma bola de neve que teve um começo, mas a gente não consegue enxergar o fim disso, né? Porque é muito mais fácil a gente se manter de uma forma mais confortável, enquanto isso não chega em mim, enquanto isso não chega na minha vizinha, enquanto quem passa por situações desagradáveis é o outro e não sou eu, né? Porque a gente tem essa questão de sair do lado cômodo a partir do momento que chegou em mim. Quando bateu em mim, quando doeu em mim, ou em alguém muito próximo de mim, aí eu entendo, né? Nossa, eu não era racista, mas um dia eu vi uma situação lá na padaria que a pessoa foi lá e falou que o cabelo dela era feio, não sei o quê, porque ela era negra. Mas, poxa, foi só naquele dia que você foi entender e o racismo aconteceu só porque ele falou que o cabelo daquela pessoa era feio porque ela era negra. Quer dizer, então, que antes, em toda a sua vida, não existiu racismo, você vivia num país perfeito, lindo, onde todo mundo dá as mãos e sai andando passeando, né? Então, a falta de consciência, de entender que nós não vivemos, que o mundo não está aqui no meu umbigo, que nós não vivemos dentro dessa bolha,
né, e tem outras coisas para além do que eu vivo, para além do que eu sinto, a gente não consegue ver o final, né? É um iceberg que vai rolando e vai carregando tudo e vai trazendo mais a ignorância, vai trazendo mais uma falsa visão de democracia, uma falsa visão de que as coisas estão acontecendo para melhor, sendo que quando a gente vai procurar a fundo mesmo, né, as pessoas não estão nem aí, elas não se importam se está acontecendo algo com a pessoa lá do outro lado do mundo, ou é com um vizinho, enquanto não seja comigo, enquanto não seja com alguém da minha família, para mim está tudo bem. Então, eu acho que essa consciência e essa vontade de mudança, ela parece que, às vezes, quando a gente fala, soa de uma forma mais agressiva, né? Porque elas são extremistas. Toda nossa fala que passa daquele aceitável, da linha do racismo estrutural, né? Quando a gente fala abertamente de que, né, a Joana ela tinha um sentimento de que ela era um animal no zoológico, ou a professora que quis que ela fosse na cabeleireira, né, alisar o cabelo e tal. O que tudo isso quer dizer? Ah, vocês estão falando, mas o que tem a professora querer que ela alise o cabelo, né? A professora foi boazinha, tadinha. Ela viu que o cabelo dela estava meio estranho, quis ajudar a Joana. E a Joana, né, ingrata, ainda não entendeu que a professora quis ajudar. Coitada da professora. Mas e a Joana, ninguém se importa, né? Até hoje ninguém se importa, né? Não se importaram naquela época e hoje também continuam se importando. Então, eu acho que tem muitas coisas para se pensar, né? E não é de uma hora para outra, e não é de uma forma assim, vazia. E, sabe, eu penso que tem muita coisa a ser pensada. Eu penso que tem muita coisa a ser pensada, não. Eu penso que tem muita coisa a ser construída, mas a gente tem que levar em considerações tudo que se passou lá no começo, que a gente ainda não tem acesso, na questão educacional continua não tendo acesso, né? Eles passam algumas coisas que eu acho ainda que são meio absurdas, né? E o que a gente realmente deveria estar tratando nas escolas, a gente ainda não trata. É isso. Obrigada as duas. Tem mais comentários, vou continuar lendo. E eu não consegui ler todos, porque eu fiquei ouvindo vocês respondendo, mas vamos ver. O último que eu vi, eu tinha falado da Malvina, né? Daí tem o da Karina. Ela falou que em 2017 comecei a montar uma peça de teatro com a adaptação de A Gata Borralheira, de Maria Clara Machado, onde a Cinderela e o príncipe eram negros. Havia falas com valorização disso, né? O texto. Infelizmente, não estreamos essa peça, mas com a história que a Rosinei contou de não haver princesas negras, me deu vontade de retomar essa montagem. Me deu uma vontade enorme de retomar essa montagem. Deixa eu ver, pera lá, tem elogios, comentários. A Marisa, que é a Marisa do coletivo. Marisa Barleto. Que bom que abordou o feminismo branco burguês. A reivindicação desse feminismo branco era de acesso à universidade e ao mercado de trabalho fora do lar, de igualdade, enquanto as mulheres negras nem tinham ainda, nem tinham acesso à educação e já eram mães, trabalhadoras, isso desde o início do século XX. Daí tem mais comentários. A Malvina colocou: você tem razão, Vanessa. Eu escutava muito Você é Preta. A Regiane comentou, eu acho que é a Rê que é da faculdade. Sofri muito racismo pelas professoras na minha infância. São mais comentários mesmo, né? Que vão ao encontro aí. Tem muito elogio, gente. Não, excelente, maravilhosa professora, cantora, tudo que é elogio, que a fala tá maravilhosa, só tenho a concordar. Obrigada pelos elogios aí, as nossas convidadas. Tem outro da Marisa. Faltam professoras negras nas universidades para a formação de professores nos diferentes campos, seja nas ciências biológicas, exatas e humanas, e que tenham a disposição pedagógica nessa tarefa histórica. Ela continua, penso que precisamos que as cotas na pós-graduação sejam assumidas pelos programas. Eu acho que vai de programa para programa, né, Rô? Você pode falar um pouquinho disso. Isso. A Adriana fez um agradecimento, um parabéns. A Estela,
A cada vez que acompanho as lives do Em Frente, agrego mais valores ao meu conhecimento e muitas vezes ao desconhecimento. Obrigada por dividir conosco tais conhecimentos e vivência. A gente que agradece a presença. E, Estela, mande sugestões pelo Face, pelo Instagram, do que você gostaria de ouvir, de debater, porque a gente está aberto a... A gente quer que esse espaço, né, seja para isso, que mexa com a gente constantemente. A Alessandra, minha cunhada maravilhosa, falou muito bom a live, vou ler porque ela é cunhada maravilhosa. Mas eu leria todos. As meninas e ao coletivo por debater esse tema. Mais elogios da Rosi, Gabriel. O Gabriel escreveu, acho que é para você, Rô. A utopia é uma realidade em potência. Ele colocou essa frase. Eu vou ler, tem só mais 2 comentários. Como a gente já está com 1h05, aí vocês já podem comentar e finalizar, né? A gente já vai encaminhando para finalizar. A Aline, que é uma amiga de infância maravilhosa, que incrível as falas suas maravilhosas, muito obrigada. A escola precisa mesmo discutir o racismo, mas não só em momentos pontuais e não, pontuais e não que não sejam importantes esses momentos, como a Semana da Consciência Negra, mas em todo momento, mostrar o que é um privilégio branco, porque chega nesse ponto que vejo a resistência. Por exemplo, ao discutir cotas raciais para ingresso nas universidades públicas, muitos estudantes entendem a estrutura racista, entendem o que é preconceito, mas... E, Aline, eu acho que cortou... Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ler inteira. Mas quando... realmente eu não consigo. E agora eu não consigo tirar da tela aqui, gente. Peraí. A Karina comentou... Consegui. Eu tô aprendendo, gente. É a 5ª live, mas eu tô aprendendo. Eu fico vermelha com essas atropeadas minhas. A Karina, amo quando vejo as meninas do Tons Afro no palco, maravilhosas, empoderadas, mostrando a arte de raiz africana com muito orgulho. Fico sempre emocionada. O Gustavo, eu gostaria de perguntar para a Roberta qual a proposta do coletivo para a questão de preconceito na educação e no poder público em geral, na Câmara, tá? Então, eu abro para vocês duas fazerem os comentários e já ir finalizando as falas, tá bom? Então, se você me permite, Rô, Vanessa, vou fazer aqui um geral, né? Alguém tinha perguntado aí, um dos colegas que está participando, sobre a questão do discurso e tal, né? Depois eu posso passar, já coloquei meu e-mail, não sei se ele aparece, Rô, para passar a indicação de referências e tal, né? Mas, bem pontualmente, né? Tudo que nos chega por meio da linguagem, não é? Então, essas falas que vão acontecendo, esse discurso fundador, né, vão chegando, né, e vão se naturalizando, né? Então, essa questão do brasileiro aqui, por conta mesmo do processo de colonização, nosso processo histórico, né, e forçar que exista aqui uma harmonia racial, né, essa ideia da democracia que foi construída e está difícil desconstruir isso, faz com que as pessoas, mesmo as pessoas negras, né, ou até principalmente, não tenham consciência disso. Não tenham consciência de todo esse processo. Não consigo sequer se unir, sabe? Para tomar atitudes diferentes do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os processos são outros, existe uma consciência maior. Aqui no Brasil, se você vai alugar uma casa de uma pessoa, né, e você é negra, é negro, né, preto, preta, a pessoa ela vai dizer para você, olha, acabei de alugar a casa, não dá, sabe? Acabei de fazer. Lá, por exemplo, ele vai dizer, eu não alugo a casa para um negro, entende? Então, aqui é tudo muito velado, né? As pessoas tentam disfarçar, tentam amenizar, via linguagem, né? Moreninho, sempre tentando aproximar do padrão europeu, né? Então, aqui falta muita consciência mesmo, tá? Não é culpa nossa, não, é questão da estrutura, né? E dessa falsa democracia racial. E, Karina, por favor, retoma sua peça de teatro, Karina, pelo amor de Deus, Karina faz isso, é disso que a gente precisa, né? E existem sim, gente, muitas princesas negras e muita representatividade negra, mulheres maravilhosas. Se vou pensar na música, Elza Soares, pelo amor de Deus, o que é aquilo, gente? Não é? Se vou pensar na música, eu tô pensando aqui na Vanessa, que chega até arrepia, Elza Soares, que maravilha, por que não toca isso, por que não mostra isso, que luta, que mulher, né? E existem outras, veja, o NEAB de Jacarezinho escolheu a Beatriz
Beatriz Nascimento, né, que é uma ativista, também foi professora, salvo engano, no Rio de Janeiro, né? Sabe, o grande Lúcio, Sueli Carneiro, né, que lutou muito aí, muitas. A professora Diva Guimarães, que eu me apaixonei por ela, quem é que não lembra? Viralizou aí o vídeo dela conversando com o Lázaro Ramos na Feira Literária de Paraty, em 2017. Eu estava lá naquele dia. Foi uma felicidade, assim, sabe? Depois eu fui ver sobre a vida dela, né? E ela também foi professora, muita luta, muito sofrimento, né? Que ela narra, mas também muita vitória, tá? E daí eu quero reforçar que existem muitos professores, gente. Muitos mesmo, muitos colegas que nós temos, eu tenho muito orgulho, que trabalham esses temas, né, que procuram conhecimento acerca disso. Então, existe, sim, muita coisa boa, muitos projetos sendo realizados, tá? Existe, sim, né? É que eu falei que minha fala era provocativa porque eu fui trazendo umas coisas, assim, pra gente pensar, né? A Marisa falou do feminismo branco, burguês, realmente, né? Acho que a luta das mulheres, se pensar no geral, é uma luta, mas não dá para comparar mesmo a luta da mulher negra, né, e a luta da mulher branca. Lógico que cada um tem suas especificidades aí, tá? Né? A gente não vai entrar nessa seara, né? E quando a gente fala do privilégio branco, gente, a gente não está falando que a vida do branco, né, é fácil, foi sempre fácil, ele não sofre. Muitas pessoas brancas sofrem, só que ela sofreria ainda mais se ela tivesse a marca, né, o fenótipo, a cor preta, não é? Se ela fosse uma negra, ela sofreria muito mais, tá? E lindo, queria ver a Vanessa um dia falar aí da música, do rap, de outras coisas que trazem nessas discussões também, viu, Vanessa? Aí eu tô provocando a Vanessa para ela falar depois pra gente, né? E é isso, ó, eu vou me despedindo aqui, que nós estamos lá no tempo. Quero agradecer a Camila, a Roberta, a todo o coletivo em frente, dizer a vocês, curtam a página do coletivo, essas meninas são joia, tá? Sigam aí nas redes sociais, Instagram, tudo. É muito, muito bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e muito obrigada pelo convite. Muitos beijos, tá? Obrigada pelos elogios, pelas pessoas que participaram. E as críticas também são muito bem-vindas, tá bom? Abraço. Microfone. Você viu que o seu microfone. Ah. Ai, gente, agora deu. Eu falo que eu, para essas coisas, sou um desastre, né? Mas tá bom. Eu queria só complementar, né? Finalizar, na verdade, para incentivar a gente a conhecer as nossas referências negras, né? E já falando, né, para Rosinei, em relação às grandes mulheres da música, né? No rap, Negra Lee, Lady Luna. Ai, o que tá acontecendo aqui? Ai, gente, o celular quase caiu. Lady Luna, Negra Lee, Lauryn Hill, não só no rap, mas tem outras referências que são as que eu mais estudo, que é Ivone Lara, Nega do Benguelê, Susana Antônia, que é uma cantora maravilhosa que ninguém conhece, e ela só traz músicas que a bisavó dela cantava para ela, que a tataravó dela cantava para ela, que são músicas que cantavam na senzala, que é de uma riqueza muito grande. Né? A gente trazer esse conhecimento da nossa cultura, que para mim me engrandece demais, atualmente é o meu maior prazer, né? É a música, embora eu ame também, dar alto meus cotoquinhos lá de Chavante, tudo gostosinho, tudo coisa mais gostosa do mundo. E para a moça que falou do teatro, realmente tenho certeza que vai fazer a maior diferença do mundo você dar continuidade a esse trabalho, porque vai ser uma das referências dessas crianças. Tenho certeza que quando elas tiverem 30, 40 anos, isso vai estar marcado com elas, porque é o que acontece comigo, né? As coisas que acontecem na banda. Nós temos um espetáculo também que se chama
dos ancestrais aos descendentes, quem é você no presente, que é algo que me marca. Eu tenho certeza que se eu chegar aos 80, 90 anos, vai ser algo que vai estar me marcando ainda. Porque eu acho que se torna algo verdadeiro, né? Sai das palavras, sai da leitura e vem para dentro de você e você vive aquilo ali, assim, ó, você tá em pé e tá dentro de você e você tá podendo mostrar isso para mais pessoas. Então, essa diferença, se a gente pode fazer essa diferença, por que não fazer, né? Por que a gente ficar só observando e esperar que alguma coisa aconteça de algum outro lugar? Sendo que a gente tem essa opção de nós mesmos tentarmos fazer uma diferença. E eu acho que é isso. Quero agradecer, né? Rosinei, nossa, maravilhosa. Aprendi demais, demais mesmo. Espero ter uma outra oportunidade da gente conversar mais também, para poder aprender, para a gente compartilhar muitas coisas. Agradecer a Roberta, lindíssima também, pelo carinho, pelo cuidado. Gente, esse coletivo é maravilhoso. A Camila, gente, eu admiro demais a Camila, porque eu nunca vi ninguém tão organizada que nem ela, porque ela é muito batata. Escreveu, não leu, falou, pode ser, no outro dia ela já tá ali, colocando tudo certinho, na ordem, a Roberta já manda ali o link, e tudo acontece. Eu acho que é isso, né? É a gente ter a capacidade de ir em frente mesmo. Acho que ficar sentada esperando que aconteça de terceiros, a gente vai continuar na estaca zero, né? Ou andando muito lentamente, né? Quando a gente fica criando expectativa no outro, sendo que a gente também não consegue fazer nada, não sair do lugar, as coisas acontecem de uma forma mais lenta. Sendo que a gente tem capacidade e, né, eu acho que agora nós temos mais instrumentos do que décadas passadas, né? A gente tem mais recursos, a gente tem coletivos, a gente tem professores, temos aí contatos, temos a cultura, temos a política, temos tantas coisas que podem formar, né, uma consciência melhor, podem nos formar, né, podem fazer com que a gente consiga levar coisas melhores às outras pessoas. Então, eu acho de uma riqueza, de uma importância muito grande esse coletivo. Adorei o convite, adoro vocês, super fã. E é isso, gente. Beijão. Então, eu, né, fico com as bochechas vermelhas. Concordo com tudo que você falou da Camila. A Camila é acelerada, né? Vai, 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 vai. Acontece. Gente, Né? Combinou, aconteceu. Eu adoro também. A gente tem essa característica da organização. E a Camila é a mais, né? Eu que agradeço vocês. Para responder brevemente o que o Gustavo perguntou, o comprometimento do coletivo em frente, pensar, debater questões que promovem a desigualdade social, né, e formas de enfrentamentos da desigualdade social no cotidiano. Então, a gente está se estruturando, não só pensando em debates, né, mas em ações, o que é possível e o que não é. Hoje foi um dia de grande aprendizado. A live passada, que foi sobre pessoa com deficiência, também foi um outro momento de extremo aprendizado, quando a gente fez a da cultura, a da coleta seletiva, da Reciclourinhos, que foi a Patrícia que participou. Então, a gente está entendendo a cidade, entendendo os problemas que estão para além da cidade, e eu acho que essa é o objetivo do coletivo, né? São pessoas diferentes, com histórias diferentes, formações, diferentes territórios, mas pensando com um objetivo em comum, né? Que é o combate à desigualdade, é a democracia, de estar junto e fazer com riqueza mesmo esses debates. Por isso que a gente chama as pessoas, a gente quer o máximo assim, de pessoas daqui da cidade discutindo esses assuntos, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal proposta. Chegou só mais um comentário da Camila Zoraide, que eu vou ler, que eu achei bem interessante, e aí a gente já encerra. Desgastante, eu acho que chegaram mais, tá? Mas o último que eu vi, que a maioria é de agradecimentos e elogios. O da Camila é o seguinte: é desgastante para o negro chegar em um ambiente sendo uma das poucas pessoas não brancas e ter que reunir uma dose extra de confiança para assumir seu lugar de fala. Acho que, né, vai ao encontro aí de tudo que a gente está discutindo. Muitos agradecimentos.
Eu quero agradecer, a gente teve momentos aqui de ter quase 50 pessoas na live, 46, 47, eu não vi se passou mais ou menos. Agradecer todo mundo que ficou com a gente, pedir que vocês curtam a página do Coletivo em Frente no Facebook e no Instagram em frente.coletivo, que sigam a gente para acompanhar as nossas ações, as nossas lives, o que a gente tem se proposto a fazer e pensar, que enviem para a gente sugestões. Quero agradecer as duas mulheres que estão aqui, aqui é o espelho, né, desse lado aqui, a Rosinei e a Vanessa, que eu já as conheço, né, já as conhecia, mas vê-las falando com essa potência, juro que estremece mesmo e coloca a gente num lugar de se repensar muito, aprende muito hoje. Eu só tenho a agradecer, tenho certeza que o coletivo está muito feliz e a gente só tem a agradecer mesmo. Espero não ter... Ah, tá. Vanessa, a Camila pediu para você divulgar o documentário da Luana. Você pode fazer isso rapidinho? E a Rosinei, depois a gente pode colocar nos comentários, porque eu acho que o nome do seu artigo, e você falou alguma coisa do e-mail, foi isso? Eu perdi? Você colocou? Eu coloquei o e-mail, mas eu coloco o nome do artigo, sim. E eu quero fazer uma sugestão, se você me permite, Rô. Claro. Um livrinho, assim, pequenininho, assim, que você lê numa sentada, muito bom. Salvo engano, pequeno manual antirracista, alguma coisa assim, da Djamila Ribeiro. Gente, eu sugiro que vocês leiam, né? Então, leiam, porque ele traz, assim, ele traz vários autores, né? Mas numa linguagem muito palatável, muito assim, acessível mesmo. Acho que todo mundo deveria ler, tá? É muito bacana. Tô fazendo propaganda, eu não tô ganhando nada, hein? É que é bom. Na verdade, eu tô ganhando muito. Tá, é isso. Mas eu coloco aqui o nome do artigo também, né? Meu e-mail, disponibilizo aqui, tá bom? Obrigada, Rô. Gente, a Camila me falou e olha a minha cabeça, né? Eu vim, antes de começar a live, eu falei, não posso esquecer de falar do documentário da Luana. A live tá acabando e, ó, nem tinha lembrado, né? Mas, gente, se eu não me engano, acho que é dia 25, vai sair o documentário. Depois a Camila me corrige aí se não for no dia 25, não tenho certeza. A Luana, ela é uma artista negra maravilhosa, ela é bailarina, ela é tatuadora e ela estuda a tatuagem em peles negras, né? Então, ela estuda a coloração, inclusive eu tenho uma tatuagem gigantesca nas minhas costas, que foi ela que fez, com muito carinho, com muito cuidado. Então, isso é um assunto também, outro assunto gigantesco, né? É a questão das pessoas negras irem se tatuar e chegar lá o tatuador falar que a tatuagem não pega na pele porque a pele é negra. Então, a Luana, ela vem de encontro com isso e ela estuda as especificidades das cores que ficam legais na nossa pele, cicatrização, enfim, é um trabalho muito gigantesco que ela faz. Ela nasceu aqui em Ourinhos, ela se mudou para Curitiba, eu acho que faz uns 3 meses, se eu não me engano. E aí o Cid, que ele é formado em Geografia pela Unesp, agora ele está em Florianópolis, eu acho que está fazendo cinema. Ele, mais em parceria com mais algumas pessoas, fizeram um documentário, né, da Luana, que tem depoimento de clientes dela, inclusive eu dei meu depoimento também, né, de como que é tatuar com uma pessoa que tem essa pesquisa, né, tem esse direcionamento para as pessoas negras, e como foi, né, porque eu já fui me tatuar em alguns lugares, e a pessoa falou que o desenho não ia ficar legal, porque tinha tal cor e a cor não ia pegar em mim. E aí eu fui na Luana, a Luana fez o desenho e deu certo, né? Então, e aí esse documentário, se eu não me engano, é Peles Negras e Agulhas Brancas, ou é Agulhas Brancas e Peles Negras? É o primeiro. Peles O Negras primeiro. e Agulhas Brancas. É isso. Então, vale a pena. Acho que... E curtam a página dela também, que é Lua Negra. Tem no Facebook e tem no Instagram também. A página Lua Negra. E lá vai ter mais informações, né, da onde você vai conseguir assistir certinho esse documentário, que eu acho que vai estar maravilhoso, porque o Cid também é um cara incrível, que tem uma sensibilidade para
para capturar coisas que são muito reais, assim. Então vai estar maravilhoso. Então curtam lá a página Lua Negra, da Luana Lobo, tá? Tem no Instagram e tem no Facebook. É isso, gente. Fiz a divulgation, hein? Que divulgação linda, vamos estar lá todos, né? Bom, então a gente já está 1h25 de live, gente. Sempre bom, porque é sinal que teve muita participação, muita pergunta, e é um bom sinal mesmo. Então a gente vai finalizando, agradecendo a todos que ficaram, a vocês duas maravilhosas. Curtam a nossa página. Logo, semana que vem já tem outra live, a gente já vai começar a divulgação. Acompanhe o trabalho do Em Frente, vem com a gente em frente. Bom, tem mais comentários aqui, mas eu vou finalizar, tá bom, gente? Obrigada a todo mundo que comentou. Depois a gente lê com calma também. As meninas vão ler todos os elogios aí, ficar vermelhinha assim. Em frente com a gente. Boa noite, gente.